Às vezes, podemos trapacear a nós mesmos para disfarçar nossa dependência. Algumas dessas trapaças, de acordo com Colette Dowling, são: transformar alguém em mais do que ele ou ela é. Ele é um gênio, é por isso que eu fico com ele. Tornar alguém menos do que é. Os homens são como bebês, não conseguem tomar conta de si mesmos. E uma trapaça favorita dos codependentes, tomar conta. Colette demonstra essas características em O Complexo de Cinderela, no qual conta a história de Madeleine, uma mulher que estava se libertando de um relacionamento destrutivo com Manny, seu marido alcoólico. Essa é a última trapaça da personalidade dependente. Acreditar que você é responsável por tomar conta do outro. Madeleine sempre se sentira mais responsável pela sobrevivência de Manny do que pela sua própria. Enquanto estava concentrada em Manny, a passividade dele, a indecisão dele, o problema dele com o álcool, ela concentrava toda a energia em encontrar soluções para ele ou para eles, e nunca tinha de olhar para dentro de si mesmo. Por isso levou 22 anos para compreender o fato de que, se as coisas continuassem como sempre tinham sido, ela iria acabar sendo prejudicada. Ela iria acabar jamais tendo vivido a vida. Desde os 18 até os 40 anos, anos em que as pessoas devem amadurecer, crescer e experimentar o mundo, Madeleine Baroff esteve amarrada, fingindo para si mesma que a vida não era o que era, que seu marido se aprumaria dali a pouco e que um dia ela ficaria livre para viver a própria vida, sossegadamente, criativamente. Por 22 anos, ela não foi capaz de enfrentar as mentiras e então, bem intencionada, mas amedrontada demais para viver de forma autêntica, ela virou as costas à verdade. Isso parece dramático em seus detalhes superficiais, mas em sua dinâmica a história de Madeleine não é tão incomum. A qualidade de ir com os outros que ela demonstrou e a aparente incapacidade de sair de um relacionamento extremamente desgastante, esses sinais de impotência são característicos de mulheres psicologicamente dependentes. Por que fazemos isso com nós mesmos? Por que nos sentimos tão inseguros e vulneráveis que não podemos dar conta da tarefa de viver nossas vidas? Por que, quando já provamos que somos fortes e capazes pelo simples fato de muitos de nós termos suportado e sobrevivido a tanto, não conseguimos acreditar em nós mesmos? Por que, mesmo sendo especialistas em tomar conta de todo o mundo à nossa volta, duvidamos de nossa capacidade de tomar conta de nós mesmos? O que há conosco? Muitos de nós aprendemos essas coisas porque, quando éramos crianças, alguém muito importante para nós foi incapaz de nos dar amor, a aprovação e a segurança emocional de que precisávamos. Então prosseguimos com nossas vidas da melhor maneira que podemos, ainda procurando vaga ou desesperadamente algo que nunca tivemos. Alguns de nós ainda estamos batendo com a cabeça contra o cimento, tentando conseguir esse amor de pessoas que, como mamãe ou papai, são incapazes de dar o que precisamos. O ciclo se repete até que seja interrompido. Chama-se assunto interminado. Talvez nos tenham ensinado a não confiarmos em nós mesmos. Isso acontece quando sentimos algo e nos dizem que isso é errado ou impróprio. Ou quando identificamos uma mentira ou uma inconstância e nos dizem que estamos loucos. Perdemos a fé naquela parte profunda e importante de nós mesmos que tem sensações apropriadas, percebe a verdade e confia em sua capacidade de lidar com as situações da vida. Podemos logo passar a acreditar no que nos disseram a nosso respeito, que não sabemos nada, que somos crianças irresponsáveis, que não merecemos confiança. Olhamos as pessoas ao nosso redor, às vezes doentes, perturbadas, sem controle, e pensamos: elas estão bem, devem estar. Elas me disseram isso, então deve ser eu. Deve haver alguma coisa fundamentalmente errada comigo.
abandonamos a nós mesmos e perdemos a fé em nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Algumas mulheres foram ensinadas a ser dependentes. Aprenderam a centralizar suas vidas ao redor de outras pessoas e a ser cuidadas. Mesmo depois do movimento de liberação feminina, muitas mulheres intimamente temem ficar sós. Muitas pessoas, não apenas mulheres, têm medo de ficar sozinhas e de tomar conta de si mesmas. Isso faz parte do ser humano. Alguns de nós podem ter entrado num relacionamento adulto com a segurança emocional intacta, apesar de descobrir que se relacionavam com um alcoólico. Nada destruirá nossa segurança emocional mais rapidamente do que amar um alcoólico ou alguém com qualquer outro distúrbio compulsivo. As doenças demandam que centralizemos nossas vidas em torno delas. Reina a confusão, o caos, o desespero. Mesmo os mais saudáveis de nós podem começar a duvidar de si mesmos depois de viver com um alcoólico. As necessidades ficam insatisfeitas. O amor desaparece. As necessidades se tornam maiores e a insegurança também. O alcoolismo cria pessoas emocionalmente inseguras. Ele nos transforma em vítimas, quem bebe e quem não bebe, e duvidamos da nossa capacidade de tomar conta de nós mesmos. Se concluímos, por qualquer razão, que não podemos tomar conta de nós mesmos, tenho boas notícias. O tema deste livro é o encorajamento para começarmos a fazer isso. O propósito deste capítulo é dizer que podemos tomar conta de nós mesmos. Não somos incapazes. Sermos nós mesmos e sermos responsáveis por nós mesmos não precisa ser tão doloroso e amedrontador. Podemos cuidar de tudo, de qualquer coisa que a vida colocar em nosso caminho. Não temos de ser tão dependentes das pessoas à nossa volta. Não somos como irmãos siameses. Podemos viver sem qualquer ser humano em particular. Como disse uma mulher, durante anos disse a mim mesma que não podia viver sem um determinado homem. Eu estava errada. Tive 4 maridos. Todos eles estão mortos e eu continuo vivendo. Saber que podemos viver sem alguém não significa que temos de viver sem aquela pessoa, mas pode libertar-nos para amar e viver da forma que funcionam. Agora, deixe-me dar o que chamarei de resto das notícias. Para se tornar independente, não há uma maneira mágica, fácil ou que funcione da noite para o dia. A segurança emocional e nosso nível de insegurança são fatores importantes que devemos manter em mente ao tomarmos nossas decisões. Às vezes, nos tornamos financeira e emocionalmente dependentes de alguém, e então temos de enfrentar essas preocupações reais. 2 preocupações que podem ou não estar relacionadas entre si. As 2 devem ser levadas a sério. Cada uma exige consideração. Minhas palavras ou nossas esperanças não modificarão a realidade. Se somos financeira ou emocionalmente dependentes, isso é um fato, e os fatos devem ser aceitos e levados em consideração. Mas acredito que podemos nos empenhar em tornar-nos menos dependentes. E sei que podemos nos tornar independentes, se quisermos. Aqui vão algumas ideias que podem ajudar. 1. Termine com os assuntos de sua infância o melhor que puder. Chore, coloque alguma perspectiva. Verifique de que forma os acontecimentos da infância estão afetando o que faz agora. Uma cliente que teve relacionamentos amorosos com 2 alcoólicos contou-me a história que se segue. O pai dela abandonou-a quando ela tinha 5 anos. Ele estivera quase sempre bêbado durante todo o tempo que passou com ela. Embora vivessem na mesma cidade, ela raramente viu o pai depois que ele se mudou. Ele a visitou algumas vezes depois do divórcio, mas não havia consistência no relacionamento deles. À medida que crescia, ela telefonava para o pai de tempos em tempos para contar-lhe as coisas importantes de sua vida. A formatura do ginásio, o casamento,
o nascimento do primeiro filho, o divórcio, o segundo casamento, a segunda gravidez. Cada vez que ligava, conversavam durante uns 5 minutos, nos quais ele prometia vê-la em breve, e desligavam. Ela disse que não sentia mágoa ou raiva, esperava isso dele. Ele nunca tinha estado presente, e nunca estaria. Não participava do relacionamento, não havia nada, nem mesmo amor, vindo dele. Isso era um fato da vida e não a aborrecia muito. Ela realmente achava que se resignara e lidava com o alcoolismo do pai. Esse relacionamento continuou durante anos. Os relacionamentos dela com alcoólicos continuaram durante anos. Uma noite, quando estava no meio de seu mais recente divórcio, o telefone tocou. Era o pai. Era a primeira vez que ele lhe telefonava. Seu coração quase pulou para fora do peito, contou ela mais tarde. Ele perguntou como ela e sua família estavam. Uma pergunta que geralmente evitava. Enquanto pensava se deveria contar a ele sobre o divórcio, algo que ela queria fazer, sempre desejara chorar e ser confortada pelo pai. Ele começou a resmungar sobre como tinha sido trancado no hospital psiquiátrico, que não tinha direitos, que isso não era justo. Será que ela poderia fazer algo para ajudá-lo? Ela rapidamente encerrou a conversa, desligou o telefone, sentou-se no chão, chorou e gritou. Lembro-me de sentar no chão e gritar: "Você nunca esteve presente para mim, nunca, e eu agora preciso de você. Me permiti precisar de você uma só vez e você não estava presente para mim. Em vez disso, queria que eu tomasse conta de você." Quando parei de chorar, senti-me estranhamente em paz. Acho que foi a primeira vez que me deixei atormentar ou ficar com raiva dele. Nas semanas seguintes, comecei a compreender, a realmente compreender. Claro, ele nunca esteve presente para mim. Ele era um alcoólico. Ele nunca estava lá para ninguém, nem mesmo para mim. Também comecei a descobrir que, sob minha sofisticada casca, sentia que não merecia ser amada, nem um pouco. Em algum lugar escondido dentro de mim, mantinha a fantasia de que um pai adorável que queria ficar longe de mim, que me rejeitara porque eu não era boa o bastante, que havia algo de errado comigo. Agora descobrirá a verdade. Não era que eu não merecesse o amor, não era por eu ter problemas, embora soubesse que tinha problemas. Era ele. E ela concluiu: algo aconteceu depois disso. Eu não precisava mais de que um alcoólico me amasse. A verdade me libertou.